Exercício de razão e proporção da Unicamp. Olha, interessantíssimo esse exercício, porque ele tenta fazer com que a gente se distraia fazendo a solução de forma errada. Preste atenção na leitura para você entender bem o que ele está pedindo. A tabela abaixo informa alguns valores nutricionais para a mesma quantidade de dois alimentos, A e B. Considere duas porções isocalóricas de mesmo valor energético dos alimentos A e B. A razão entre a quantidade da proteína A e a quantidade da proteína B é igual a... Então, mais uma vez, um cuidado. Ele disse, ele quer saber qual é a razão entre a quantidade de proteína da substância A para a quantidade de proteína da substância B, mas desde que ela seja isocalórica, ou seja, com a mesmo valor energético. E aqui, ó, ele não está com o mesmo valor energético. Uma delas está com 60 quilocalorias e a outra está com 80 quilocalorias. Mas mais ainda perigoso é que, se você olhar e não prestar atenção nisso, você marca 6 sobre 1. E aí, você marcando 6 como alternativa, existe alternativa na prova da Unicamp e você erra o exercício. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é comparar os 60 com o 80, fazer a mesma quantidade de quilocalorias no valor energético. Aí nós poderemos comparar aí os valores de proteína de cada um deles. Então vamos fazer primeiro, passar aqui o 80 para 60, nós poderíamos passar o 60 para 80 também. Então vamos lá, se 80 quilocalorias da substância B corresponde a 1 grama de proteína, então aqui é valor energético, e aqui quer dizer proteína. Isso aqui para a substância B, nós estamos olhando só para ela. Então 60 quilocalorias corresponderá a quantas gramas? Ou seja, se nós fizermos isso, nós vamos então estar comparando aqui a mesma quantidade de quilocalorias. Nós vamos ter uma coluna nova para o B novo, onde nós vamos colocar a nova substância B, mas com 60 quilocalorias. E aí nós estamos procurando saber quem é esse cara aqui, ó. Quantas gramas de proteína nós temos em 60 quilocalorias da substância B? Aí, tendo a mesma quantidade de valor energético, nós poderíamos comparar aqui as proteínas como resposta do exercício. Vamos lá? E aí, se nós fizermos o produto em cruz, vai ficar x vezes 80 é igual a 60 vezes 1. Ou seja, o x é 60 dividido por 80, cortando 2 zeros, o x nosso aqui é 6 sobre 8. O nosso x é igual a 3 quartos de gramas. Vamos guardar assim mesmo, em grama. E aí, então, qual é a relação entre a proteína da substância A e a proteína da substância B? Agora ficou fácil, né? Porque agora a proteína da substância A sobre a proteína da substância B vai ser 6 gramas sobre 3 quartos de grama. Como nós estamos dividindo por uma fração, nós vamos multiplicar pela fração invertida. Ao invés de 3 quartos, multiplicamos por 4 terços. Simplificando aqui, vai dar 2, então vai dar 8. Essa é a razão entre a proteína da substância A com a proteína da substância B, é 8, e não 6 sobre 1. Sim, 6 sobre 8 sobre 1. E aí, então, fica mais fácil para nós, se nós percebermos que ele afirmou que ele está falando de substâncias isocalóricas, ou seja, elas precisam ter mesma quantidade do valor energético. E aqui, então, o x que nós encontramos é o 3 quartos de grama. E aí, quando você pega os 6 gramas e divide por 3 quartos de grama, você encontra uma razão igual a 8 e não igual a 6, como tem a alternativa aí. Atenção forte nesse exercício, por causa da questão da afirmativa do valor energético, e você não erra o exercício. Unicamp, com o assunto de razão e proporção, muito recorrente também nas provas da Unicamp,
e você precisa ter cuidado para poder faturar o exercício. Um abraço e siga a nossa playlist com mais exercícios ainda de razão e proporção. Um abraço e até a próxima.